Senhor, estamos aqui para o encontro contigo e com a tua palavra. E sempre que nos encontramos contigo, grandes coisas acontecem. Podem elas ser espetaculares ou absolutamente silenciosas, mas isso não impede que elas sejam grandes coisas. Conheces o coração e a vida de cada um que está aqui nessa noite. Sabes o momento da vida, as experiências, o cotidiano, expectativas de cada coração, necessidades de cada vida, de cada família. Por isso nós te pedimos, Senhor, com quebrantamento, humilhação diante de Ti, que Tu te dignes, Senhor, a vir sobre nós nessa noite, que o Teu Espírito sopre sobre nós nessa noite, que a palavra que a mim foi confiada venha com poder, venha com unção. Tu me tomes nas Tuas mãos agora, limpando a minha vida, meu coração, meus lábios, e pondo em minha voz a voz de Deus, colocando-me, Senhor, nesse privilégio tremendo de poder fazer a voz de Deus ser ouvida, entendida, com clareza, simplicidade, mas profundo poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda estamos de pé. No segundo livro de Reis, nós vamos ler 3 pequenos textos. Textos esses que busquei na minha memória e não me lembro, nos últimos 30 anos, de ter pregado sobre eles. De maneira que é uma bênção para mim poder, nessa noite, compartilhar esses textos que foram colocados no meu coração no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Deus colocou os textos no meu coração, mas só me deu a palavra praticamente ontem e hoje. Então, eu estou gestando esses textos comigo já há 3 meses. Segundo de Reis, capítulo 2, verso 19, bote um dedinho aí. O segundo texto é o capítulo 4, verso 38. E o terceiro texto é o capítulo 6, verso 1. 2, 19, 4, 38, 6, 1. Todo mundo encontrou? Segundo livro de Reis, quem encontrou, diga... Amém. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Capítulo 4, verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Capítulo 6, verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu:
Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Deus nos abençoe. Vamos sentar, irmãos. Acho esses 3 textos muito interessantes. Não sei se você já os conhecia, já os tinha lido. Eles são interessantes, mas são também muito curiosos, intrigantes. Toda vez que eu os leio, faço diante deles algumas perguntas. Talvez você, que já os tenha lido, tenha da mesma maneira feito perguntas a eles também. Primeira pergunta que eu me faço quando leio esses 3 textos é: o que eles estão fazendo aí? E a primeira pergunta que eu faço: por que eles estão aí na Bíblia? Por que eles foram escolhidos em meio a tantos sinais grandes, prodigiosos, poderosos, feitos por mão de Eliseu, pelo poder do Espírito Santo? Por que o Espírito escolheu esses 3 relatos desses acontecimentos e os encravou aí no meio de tantos grandiosos e poderosos sinais e prodígios de Eliseu? E notem, os irmãos, que o próprio endereço deles na Bíblia, a própria localização também é muito interessante. Por exemplo, no capítulo 2, o milagre da água que é tornada saudável, porque ali é lançado o sal, está logo depois do poderosíssimo encontro de Eliseu com Elias, onde Eliseu recebe o manto de Elias. Elias é levado ao céu naquela carruagem, e nessa manifestação tremenda e poderosa de Elias, que vai em carros de fogo, cavalos de fogo e um redemoinho, é o que antecede esse sinal. O outro sinal, do capítulo 4, é precedido pelo famosíssimo ou famosíssimos milagres do azeite da viúva que se multiplica, e da sunamita, que é abençoada com um filho e que morre, e esse filho ressuscita. Talvez os 2 sinais mais famosos e prodigiosos de Eliseu, e logo depois vem esse curto trecho do milagre da panela mortal. E o terceiro sinal, do capítulo 6, vem logo depois da descrição, em todo o capítulo 5, do milagre da cura de Naamã, mergulhando 7 vezes nessas mesmas águas do Jordão, onde o machado caiu. Então a pergunta é: por que esses relatos tão pequenos, tão breves, curiosos, aparentemente até diria descontextualizados, estão aí nas Escrituras? O primeiro conta a história de que Elias ia passando numa cidade chamada Jericó, cidade já conhecida por nós, e passando ali por Jericó, ele é procurado pelas pessoas, autoridades da cidade, pessoas famosas da cidade, que vão a ele resolveram ir a ele, levando a ele um grave problema de saúde pública, dizendo: olha, Eliseu, está acontecendo aqui uma coisa muito estranha. Essa cidade é muito boa, ela é muito bem localizada, tem um endereço pitoresco, é uma cidade famosa, muito gostosa de se morar, mas ela está vivendo um problema muito grave. O problema parece que reside nas águas, porque essa cidade, ela compromete a saúde de todo o povo, de toda a terra. Essa água provoca aborto, ou seja,
tudo que se planta parece que vai brotar, mas logo morre. Os animais engravidam, mas quando parece que vão dar as crias, morrem. As mulheres engravidam, acalentam o sonho de que vão ganhar uma criança, preparam o quarto, arrumam a festa, compram o berço, vai na Abracadabra, sei lá onde é que comprava berço naquela época, fazia lá o quartinho do bebê, pintava de rosa, e dali a pouco a frustração tremenda de que a mãe abortava. E a cidade vivia sobre esse drama de saúde, onde parecia estar na água o veneno, e vão levar a ele, que nem era da cidade, era um passante, o problema da água. E diz o texto que Eliseu então vai à fonte, onde as águas de Jericó nasciam, e ali joga sal, e a água é curada. O segundo sinal do capítulo 4 fala que havia um almoço, e esse almoço, num período de grande fome, de escassez, era um almoço para os discípulos, os alunos do profeta e de outros profetas, mas aquele almoço estavam convidados muitas outras pessoas do povo, familiares, amigos. Era um encontro com Eliseu, era um encontro festivo, onde o almoço ia ser oferecido e servido, mas num tempo de grave fome e escassez. Então, alguém dos discípulos dos profetas é encarregado de preparar o cardápio, era a Verinha de lá. E aí, esse discípulo do profeta é mandado para que ele vá procurar os ingredientes, o tempero, a comida, o cozido, o que eles iam fazer. E o discípulo do profeta, então, vai, diz o texto, como não tinha o que comer, como a fome era enorme, vai ali pela região e procura no meio daquilo que crescia naturalmente, do mato que crescia em volta deles, das trepadeiras silvestres, das árvores e plantas aparentemente comestíveis, vê o que lhe parecia mais apetitoso, mais gostoso, com uma cara mais nutritiva, e colhe dessas plantas e ervas, e leva para casa e faz um preparado gostoso, um cozido maravilhoso, e serve para os discípulos, serve para o povo. Só que quando começam a comer, alguém logo denota algo, faz um diagnóstico: estamos comendo uma erva venenosa, vamos morrer. E imediatamente voltam-se para Eliseu e pedem a ele ajuda: salva-nos, a morte na panela. E Eliseu se levanta, aparentemente calmo, porque o texto não fala que houve nenhum alvoroço, pede que traga farinha, joga a farinha na panela e diz: agora podemos servir, vamos cair dentro, que a comida está boa demais. E aí a população toda come, os discípulos e as suas famílias e todo o povo. E o terceiro texto nos fala de uma caminhada, de um passeio de trabalho, uma jornada de trabalho, onde outra vez os discípulos de profetas e discípulos de Eliseu, vendo que o ministério de Eliseu crescia muito, que muita gente estava se convertendo, muita gente seguindo Eliseu, onde eles moravam, no abrigo onde eles ficavam, no seminário onde eles se reuniam, não havia mais espaço. E decidem, então, caminhar novamente até as margens do Jordão, quebrar ali alguma madeira, derrubar algumas árvores, encontrar material suficiente para construir vigas, construir e ampliar o abrigo, onde eles dormiam. E aí, nessa jornada, passeio, trabalho, convidam Eliseu para ir junto com eles. E Eliseu: ok, vamos lá. Deve ser interessante esse passeio, ver vocês trabalharem, eu ali orando, intercedendo por vocês. E foram. E quando chega lá nessa jornada, nessa caminhada, um deles era tão pobre, que queria participar, precisava da morada também para se abrigar, mas não tinha nada, era pobre, necessitado, nem machado tinha para fazer a derrubada das árvores. E diz o texto, então, que ele vai pedir emprestado um machado. Dizem alguns comentaristas que, nesse tempo, o machado era um instrumento que poucos tinham e era muito caro. Então, ele pede emprestado um machado a alguém para que pudesse fazer o trabalho, e vai para a beira do Jordão e começam a derrubar árvores, e, desesperadamente para ele, nesse tempo de fome, de luta, de pobreza, de dificuldade, ele ainda dá
não vou usar a palavra azar, mas dá a bênção, virou para o lado, virou para o outro, quando olhou o machado que já era emprestado, cai no fundo do rio. E eu imagino o desespero de alguém que não tinha dinheiro nem para comprar o seu machado, agora ia ter que dar um jeito de arrumar dinheiro para comprar um machado do outro que ele pediu emprestado. E ele fica desesperado. E olha para quem? Eliseu. E diz, meu Senhor, faz alguma coisa. Minha situação agora é desesperadora. E aí, quando Eliseu volta-se para ele, diz, o que aconteceu? O machado caiu lá no fundo do rio. E Eliseu só faz a ele uma pergunta, caiu aonde? Eu acho que caiu aqui. Aí Eliseu vai, corta um pedacinho de madeira, já havia muita madeira caída pelo chão, que eles estavam cortando, pega a madeira, é aqui, joga a madeira. Passa um tempinho, o machado de ferro flutua no rio. E para surpresa de todos, Eliseu, com toda tranquilidade, diz, agora vai lá e pega, rapaz, olha o seu machado flutuando, machado de ferro flutuando no rio. Então, os 3 sinais estranhos, 3 coisas estranhas, uma água abortiva, onde Eliseu joga sal, uma panela que mata, uma comida venenosa, onde Eliseu joga farinha, um rio que recebe um machado emprestado, que cai lá no fundo, e encontra um desesperado necessitado, e Eliseu joga um pauzinho, uma madeira, para que o machado flutue. O que esses textos estão fazendo aí na Bíblia? Tão curtos, pitorescos, estranhos. E a segunda pergunta que eu me faço diante desses 3 textos é sobre o modus operandi de Eliseu e de Deus, sobre essa maneira com que as coisas foram sendo resolvidas. Todos 3 foram resolvidos de maneira muito estranha, peculiar, curiosa. Ou seja, por que Eliseu resolveu curar a água, sarar a comida, fazer flutuar o machado destas formas? Por que procurado, ele simplesmente não disse, irmãos, vamos orar, e a bênção do Senhor vai se dar aqui? Por que Eliseu não disse, olha, vamos fazer uma vigília, vamos passar essa noite orando, e depois que orarmos toda a noite, até amanhã de manhã, vamos convocar o povo para uma vigília, tudo vai se resolver? Por que ele não criou um grupo de intercessão e de trabalho para resolver o problema? Mas a palavra diz que ele decidiu, junto com o Senhor, ser dessa forma. E aí, nós perguntamos ainda numa terceira pergunta, mas se ele criou essas maneiras com o Senhor, recebeu essa orientação do Senhor, por que nas 3 ocasiões não usou o mesmo método tão anticomum? Por que nas 3 vezes não jogou sal? Ou por que nas 3 vezes não jogou farinha? Por que não jogou toco nas 3 vezes? A verdade é que a Bíblia não possui acasos, não possui coincidências, não tem desperdícios. O que Deus faz, faz como faz porque tem propósitos. E a nossa tarefa na noite de hoje é olhar para esses 3 textos e tentar descobrir sinais e propósitos de Deus ao fazer as coisas destas formas. Não há dúvida, em primeiro lugar, e isso precisa ficar muito claro, que Eliseu é um homem de Deus. Essa é a primeira questão básica, Eliseu é um homem de Deus. Em primeiro lugar, ele foi chamado, vocacionado pelo Espírito Santo. Está aí em 1 de Reis 19, vocês lembram? Se não lembram, eu vou relembrá-los. Quando Elias estava dentro da caverna, naquela fossa, naquela depressão, logo após o grande sinal de fazer o fogo descer do céu e ele fugir da rainha Jezabel e se esconder deprimido no buraco do morro, lá no monte, bem longe, o Senhor tira ele do morro, do buraco, da caverna e diz, agora vai, unge Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Portanto, Eliseu foi indicação, escolha, direção de Deus e do Espírito Santo. Ele era um homem de Deus. Segundo, Eliseu era um homem que entendia que a maior vocação de um líder é servir.
Vejam aí, 1 Reis 19, que é o chamado vocacional dele, como ele entende que ser líder é servir. 1 Reis 19, verso 21. Quando Elias vai avisar e ungí-lo, seu substituto, diz o texto: voltou Eliseu de seguir Elias, tomou uma junta de bois, os imolou, com os aparelhos dos bois, cozinhou as carnes, deu ao povo, comeram. Então ele se dispôs e seguiu Elias e o servia. Segundo sinal de que esse homem era um homem de Deus é que ele entendia que mesmo ungido, escolhido, recebendo um cargo importante de liderança, profeta do Senhor, referência, ele estava sendo chamado para servir. E essa é uma preocupação que temos e devemos ter todos os dias, todas as vezes que recebemos uma comissão, uma missão, um chamado, um título. Todas as vezes que alguém nos chama para exercer liderança em alguma coisa, está nos chamando para servir. O que há de mais importante em liderar é saber e entender que você está sendo chamado não para estar acima de ninguém, mas ao contrário, para servir. E foi isso que Eliseu entendeu. Ainda poderíamos dizer que nessa vocação, nesse sinal de que ele era um homem de Deus, segundo Reis 2:9, mostra que ele tinha um coração desapegado dos bens materiais e entendia que o que havia de mais importante e valioso eram as bênçãos espirituais. Nesse texto que acabamos de ler, diz que assim que ele foi vocacionado, ele que tomava conta de uma junta de bois, pega os bois, mata, faz uma oferta, faz um churrascão, usa a madeira dos bois para fazer o fogo, parte os bois em pedaços, faz uns contrafilé, umas alcatras, os filé mignon, bonitos, gostosos, cheirosos, chama o povo e oferece de comida para o povo aquilo que era o seu bem, o seu recurso, que eram os bois que ele cuidava. E em 2 de Reis 2:9, voltando lá para o nosso texto básico, quando Elias está com ele, e Elias vai embora, vai se despedir, e diz: pede-me o que queres, o que é que você quer de mim? Eu estou indo, o Senhor já está me chamando, o que é que você quer? E o que ele pede é sinal de que ele entendia que o que tinha valor eram os bens espirituais. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então ele era um homem de Deus porque foi chamado por Deus e pelo Espírito, porque entendia que ser líder é servir. Em terceiro lugar, ele entendia que o que tinha valor e riqueza eram os dons e bênçãos espirituais. E por último, ele era também um homem de Deus porque claramente ele era um tipo de Cristo. Assim como Adão, Noé, Abraão, Melquisedeque, José, Moisés, Josué, Davi, eram homens que em todo o Velho Testamento foram de alguma maneira um tipo de Cristo, um sinalizador do ministério de Cristo, porque havia uma ponte entre o que foram ou fizeram com o ministério de Jesus. Eliseu era também um homem que tinha em si sinais de Cristo. O seu próprio nome, Eliseu, quer dizer Deus é salvação, enquanto Jesus quer dizer Jeová é salvação. O seu nome era praticamente igual ao de Jesus. Ele veio depois de Elias, e Elias era o João Batista do Velho Testamento. Jesus veio depois de João Batista, que era o Elias do Novo Testamento. Tanto Jesus quanto Eliseu multiplicaram alimentos, curaram enfermos e ressuscitaram mortos. E, por fim, Jesus e Eliseu ressuscitaram pessoas, deram vida a pessoas com as suas mortes. Em casa você vai ler 2 de Reis 13, verso 20, que quando Eliseu morre e é sepultado, alguém que é morto e é jogado sobre o corpo dele na mesma cova, quando bate em cima do corpo de Eliseu, imediatamente ressuscita, mostrando que Eliseu era um homem de Deus, tão identificado com Deus, que havia nele profundos e grandiosos sinais que o assemelhavam a Jesus. Posto isso, onde não há dúvidas que Eliseu é um homem de Deus, olhando agora para esses 3 textos, que mostram Eliseu em movimento, em todos eles Eliseu está andando, passando, caminhando, e a mensagem dessa noite eu estou chamando de os sinais, a caminhada de um homem de Deus. A caminhada de um homem de Deus, o que nós podemos aprender nesses 3 textos, a primeira coisa que nós podemos aprender
é que um homem de Deus tem que ser um pouco estrábico. Um homem de Deus precisa ser um pouco estrábico. Vocês sabem o que é um sujeito estrábico? Estrábico é aquele sujeito que tem um olho assim e o outro assim. Que você, quando conversa com ele, não sabe se olha para o olho da direita ou para o olho da esquerda. Ele não tem um olhar fixo, direcionado para um lugar só. É isso que é um ser estrábico, uma pessoa estrábica. Então, eu diria, olhando para esse texto do capítulo 2 de 2 de Reis, eu diria que um homem de Deus tem que ser um pouco estrábico. Da onde você tira essas loucuras, Ângelo? Do texto. Porque eu olho para o texto, vejo primeiro Elias fazendo um teste sobre a fé que havia em Eliseu. Ele começa a andar com Eliseu, mas eu acho que ele quer fazer um teste antes de subir e ir para o céu. Ele quer ver que o seu sucessor, como é que era mesmo esse seu sucessor. E ele começa testando a persistência e a perseverança de Eliseu. Eliseu cola nele. Se Elias dá um passo para trás, Eliseu dá um passo para trás. Se Elias dá um passo para frente, Eliseu dá um passo para frente. Se ele vai para a direita, eu falei, esse cara não me larga. Eu vou fazer um teste com ele. Aparece aí no capítulo 2, versos 2, 4 e 6. Ele faz o teste da perseverança. Quer ver se a fé que havia em Eliseu era uma fé perseverante. Ele diz assim para Eliseu, olha, pode ficar tranquilo, senta aqui, descansa, eu vou ali em Betel e já venho. É o tempo de você tomar um cafezinho, eu vou e volto. E vira as costas. Quando ele vira as costas, Eliseu já está colado nele. E ele diz, fica aqui. E Eliseu diz, não fico não, vou onde você for. Aí ele vai. No verso 4, ele diz, olha, eu agora tenho que caminhar mais um pouquinho. Você faz o seguinte, você já está um pouco cansado, andando muito atrás de mim, fica aqui agora um pouquinho, eu vou até ali e já venho. Vou ali perto de Gilgal e já venho, fica quietinho aqui. E ele vira as costas, quando ele vai, ele sente aquele fungar no pescoço. Eliseu já está colado nele de novo. Ele diz, mas fica aqui, não fico não, onde você for eu vou. E aí numa terceira vez ele diz, olha, agora eu tenho que dar uma chegada rapidinha lá na beira do Jordão, que eu acho que lá que vai ser o palco dos grandes acontecimentos na minha vida. Senta aqui, homem de Deus. Vai orar, vai interceder, vai meditar, pensa numa mensagem, que sabe, pastor Theo, Josué vão te chamar para você pregar na Betânia qualquer hora dessa, vai anotando aí, rapaz, eu vou lá, é papum, é um pé lá, é um pecado, tu fica quieto aqui. Quando ele vira as costas, Eliseu está colado nele. E diz, ô sujeito chato, esse cola mesmo. Depois de fazer esse teste de persistência, perseverança, ele faz o teste final. Ele diz assim, olha aqui, então tá bem, já que você quer ser o meu sucessor, já que o Senhor te chamou, eu vou fazer um teste final com a sua fé. Você vai andar comigo. Você só vai receber a porção dobrada do meu Espírito se você me vir sendo levado para o céu. Se quando o Senhor me levar, você vir, então esteja certo que a bênção estará sobre você. Aí que o moleque não largou ele mesmo. Segurou para onde Elias ia, Eliseu colava. E esse teste agora era o teste da vigilância. Se ele ia estar o tempo todo de olhos abertos, se era uma fé vigilante. Porém, mais do que uma fé vigilante, eu penso que quando ele diz para Eliseu, você só vai ser abençoado se você me vir subindo ao céu, Elias, na verdade, não está muito preocupado se Eliseu ia ver Elias sendo levado, mas estava preocupado se Eliseu ia ver o céu levando ele. Quando ele diz, se você me vir sendo levado para o céu, na verdade, Elias queria saber se ele era um homem que tinha uma visão de Deus, se ele era um homem que tinha uma visão posta no céu, se ele era alguém que tinha sensibilidade para as coisas de Deus, que quando Deus abrisse o céu, descesse um carro de fogo, ele ia ver o carro de fogo, ele ia ver Deus estendendo o seu braço. O teste de Elias com Eliseu não era para que ele percebesse Eliseu agora e Eliseu não mais, mas era se ele tinha sensibilidade espiritual,
sensibilidade, intimidade com Deus suficiente para ver o céu abrir, o braço de Deus chamando e levando eles para o céu. E foi o que o texto mostrou. Quando os carros descem de fogo, com os cavalos de fogo, e Elias é levado, então ele diz: ai, Senhor, estás indo, Senhor. Oh, Deus, maravilhoso, aquele quadro foi totalmente percebido, entendido por Eliseu, revelando que ele era um homem de Deus com profunda abertura espiritual, capaz de perceber o mover de Deus, capaz de entender quando Deus está agindo e dizer: isso é obra de Deus. Tinha um olho posto no céu, tinha um olhar voltado para Deus, tinha sensibilidade das coisas de Deus. Mas Eliseu não era alguém que vivia numa contemplação alienante, que vivia olhando para o céu e tropeçando a cada hora e caindo, porque vivia olhando para as coisas do céu. Ele era santamente estrábico, porque o texto conta, os 3 textos que nós lemos, que embora Eliseu fosse um homem de íntima e constante comunhão com Deus, era também sensível e atento às necessidades à sua volta. Porque ele foi procurado pela população de Jericó, cidade que não era sua, onde ele nem morava, para atender um problema de saúde pública. Ele é chamado pelos discípulos para resolver o problema de uma panela envenenada. Ele é apelado por um discípulo que individualmente passava por uma grave dificuldade, tendo o seu machado emprestado, perdido. E diz os 3 textos que ele estava atento, sensível, acessível, disponível, estava ali mobilizado e intervém, provando que ele tinha um olho no céu e um olho na terra, mostrando que um homem de Deus, na sua caminhada, precisa andar olhando para o céu e olhando para a terra. Aí entendi porque esses 3 textos estão encravados no meio de 3 grandes sinais e prodígios, porque a palavra de Deus está nos dizendo, através dessa alternância, que Deus é o Deus de grandes e de pequenas coisas, e que um homem de Deus precisa também ser um homem envolvido com grandes coisas e com as pequenas coisas, e que não pode ser enaltecido e honrado e admirado por causa dos grandes sinais e prodígios, colocando-se num pedestal intocável, num lugar de honras e elogios, omitindo-se, isentando-se de participar das necessidades do cotidiano que o cercam. Na caminhada de um homem de Deus, ele precisa manter um olho no céu, no espiritual, e o outro na terra, no cotidiano. Um olho no seu tempo e um olho no atemporal. Manter esse santo estrábico olhar. Um santo estrabismo equilibrado. Andando nas nuvens, mas pisando na terra. Intervindo quando chamado. Tentando tratar e curar o meio onde vive e no caminho por onde passa. Amém? Vocês estão comigo até agora? Aguentam mais um pouquinho? Está fraco. Quem aguenta mais um pouquinho? Amém. Um homem de Deus, em segundo lugar, é alguém que tem que viver crendo nos impossíveis, nas surpresas de Deus. Um homem de Deus tem que andar crendo nos impossíveis e nas surpresas de Deus. Quando eu leio esses 3 textos, eu descubro que Eliseu, não me parece ser uma pessoa muito sistemática, muito convencional, muito rotineira, muito parecida comigo, fazendo uma análise bem franca de mim mesmo. Ele crê que em cada momento, em cada momento de dificuldade pode se tornar um desafio, uma oportunidade para que Deus manifeste a sua multiforme graça. Ora, se Deus tem uma multiforme graça, Ele vai poder se manifestar de formas múltiplas. Vejo também, em segundo lugar, que ele crê que em cada situação da vida, em cada luta, em cada dificuldade, Deus pode usar aquilo para trazer lições diferentes para pessoas diferentes. Eliseu mostra nesses 3 textos que ele não cria apenas numa metodologia, por onde Deus passava. Deus sempre faz assim e desse jeito. Quem disse
Quem disse que Deus sempre faz assim, desse jeito? Deus faz do jeito que quer. Deus inventa, Deus cria, Deus é o Senhor, a sua graça é multiforme, Ele faz o que quer fazer na hora, do jeito que Ele quer. Eliseu era aberto ao sopro livre do Espírito e não determinava regras para Deus e nem para o Espírito. Não criou uma rotina de ação para Deus, deixou Deus agir no seu modo de agir. Deus pode surpreender, Deus pode fazer o novo. Terceiro lugar, olhando para esse texto, vejo que Eliseu também considerava que nada era suficientemente difícil ou impossível para Deus. Qualquer problema que era trazido a ele, disse, vamos lá. Olha, essa água é abortiva, toda a cidade aborta, vamos lá. Ora, a panela está envenenada, o pessoal está comendo, vai cair todo mundo, vai todo mundo morrer, vamos lá. O meu machado caiu no fundo do rio, vamos lá, vamos orar. Para Eliseu não havia dificuldade nem barreira, nada é suficientemente difícil para que a mão do Senhor não haja. Deus age sempre, como, da forma, do jeito que o Senhor quer. Deus não dimensiona problemas, não há problemas grandes, médios e pequenos. O que para nós é problema, para Deus é oportunidade de bênçãos. Primeiro usou sal, depois usou farinha, depois um pedaço de madeira. Parece que Eliseu andava sempre dizendo, Senhor, e agora? Faço como? Faço o quê? Me fala como eu devo agir agora. Eliseu estava com uma tomada constantemente ligada em Deus. Ele sabia que não havia nenhum poder mágico, nem no sal, nem na farinha, nem no madeiro. Não era o sal que curaria a água, a farinha não ia tirar a toxicidade da comida, e nem o madeiro faria ferro flutuar. Aquilo ali era apenas instrumentos. Quem tinha poder para fazer tudo aquilo era Deus. Ele sabia disso. Um homem de Deus, na sua caminhada, nunca deixa de crer que Deus está presente, que Deus pode agir, que Deus quer agir e que Deus pode nos surpreender. Deus não tem caminhos nem metodologias. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. O que é que está aí à sua volta? Qual é o problema à sua volta? Qual é a sua luta? Com que você tem se defrontado? Quais são os seus desafios? Terceira e última lição dessa caminhada do homem de Deus é que um homem de Deus anda sempre preparado e pronto, discernindo quais são os diferentes propósitos de Deus. Um homem de Deus tem que andar sempre pronto e preparado, apto a ser chamado, solicitado, intervir em nome do Senhor, discernindo o que é que Deus quer fazer. Todos aqueles que buscaram Eliseu, nos 3 textos, receberam de Deus a bênção. Notem que eles procuraram Eliseu, mas receberam a bênção de Deus. Tal era a forma como Eliseu andava com Deus, tal era a intimidade de Eliseu com Deus. Jericó recebeu fertilidade. A população e os discípulos receberam uma alimentação gostosa e saudável. E aquele discípulo recebeu de volta o seu machado, porque foram a Eliseu, e ele era um homem de Deus, pronto e preparado. Quem é homem de Deus tem que estar sempre zeloso, pronto, para ministrar a bênção sobre aqueles que o procuram, aqueles que lhe buscam, uma palavra, um remédio, uma oração. Tem que estar ligado com Deus de tal maneira o tempo todo, para perceber que aquele momento é o momento onde Deus pode e quer intervir e abençoar a vida daquele ou daquela que lhe procura. Acabei de dizer que Eliseu sabia que não havia poder no sal, nem na farinha, nem na madeira. Não havia poder, mas havia propósitos. Por isso escolheu diferentemente 3 coisas diferentes. Primeiro, no caso do sal, ele escolhe o sal para livrar a terra de Jericó da esterilidade. E aí, o que revela que havia uma preocupação com o elemento usado
numa questão cerimonial, é que ele pede um prato novo. Traga um prato novo com sal. E aí a gente pergunta, mas por que o sal? Por que essa preocupação cerimonial? Por que que ele quer jogar o sal na água como se fosse uma cerimônia? Abra sua Bíblia aí em Levítico 2:13. Em 10 minutos eu acabo. Por favor, repreenda o sono. Levítico 2:13. Não perca a bênção, não se distraia, não se canse, não adormeça. Levítico 2:13. Em que cerimônia o sal estava presente? Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A sua oferta de manjares não deixarás faltar o quê? O sal da aliança do teu Deus. Em todas as ofertas aplicarás sal, o sal da aliança do teu Deus. Números 18:19. Números 18:19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dê-as a ti e a teus filhos, e a tua filha contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Aliança perpétua de sal com o Senhor. A aliança perpétua de sal. Esdras 6:9, é outro texto para depois você ler em casa. Em suma, o que eu quero dizer, o que estava no coração e na mente de Eliseu quando ele pede sal naquela hora, porque ele manda buscar o sal num prato novo para jogar na água, porque o sal, para além de tornar algo mais saboroso e palatável, além de ter a questão da preservação, da purificação, de livrar de contaminações, fundamentalmente o sal era chamado sal da aliança, porque o sal, com o passar do tempo, ou mesmo submetido ao fogo, era indestrutível. O sal significava perpetuidade. Quando o povo de Deus jogava o sal na oferta, o sal da aliança, estava dizendo, nossa aliança é eterna. O sal é indestrutível. Essa oferta, esse acordo, esse pacto é para sempre. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus confiável, Ele é um Deus de confiança. Se Ele diz que vai ser assim, que vai fazer desta maneira, Ele vai fazer. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. O que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Nada, nenhuma dificuldade, nem o tempo, nem o fogo, nem a luta, nenhuma intempérie pode impedir que a bênção do Senhor venha sobre nós, que Ele haja, que Ele execute, que Ele realize. É o sal. Quando ele decide jogar o sal na água, era porque Jericó era uma cidade de esperanças frustradas. Jericó era a cidade do aborto. Jericó era a cidade das decepções. Jericó era a cidade de sonhos que não vingavam, de promessas que não se cumpriam, de planos e projetos que eram gerados e frustravam. Toda a população de Jericó vivia banhado pela desconfiança e pela frustração. Jericó era a cidade da decepção. O que é que pode curar o mal da desconfiança, da decepção, da frustração, do aborto, senão a certeza de fé, convicção, perenidade, eternidade, fidelidade? Quando joga o sal, Eliseu está dizendo, o Deus em que eu creio é o Deus da perpetuidade da aliança. O que ele disse vai acontecer, o que ele promete, ele cumpre. Ele não falha, ele não aborta, ele não frustra, ele não ameaça e vai. Quando ele diz, ele faz, ele vem, ele promete, ele cumpre. O que curou Jericó foi a revelação de quando tudo nos frustra, quando os nossos planos e projetos abortam, quando ninguém é de confiança, quando as pessoas mais próximas nos decepcionam, Deus é eterno, Deus é de palavra, sua aliança é eterna e suas promessas são para sempre. Segundo sinal, a fome leva o homem ao desespero.
A fome leva o homem a buscar comer tudo que estiver ao seu alcance. Quando estamos verdadeiramente com fome, perdemos pudores, sensibilidades, critérios. Pelo instinto da autopreservação, saímos comendo o que está diante de nós. Para não se morrer de fome, come-se de tudo, o que tiver. O que traçar na frente da gente, a gente come. Vivemos um tempo de grande vazio e fome espiritual. E há muitos diferentes e venenosos pratos nos sendo servidos todos os dias. Na televisão, nos programas, nos filmes, nas novelas, nos livros, nas músicas, na cultura do nosso tempo, nas novas prioridades, nos novos princípios, nos novos conceitos. Tudo vai sendo servido diante da gente. A fome é tanta que nós vamos ingerindo, digerindo, e ainda perguntamos, mas por que não? É assim mesmo, agora é assim. Esse é o nosso tempo, tudo mudou, não é como era, agora é diferente. Muita coisa agora é diferente, é um outro tempo, vamos nos adaptar. Diz o texto que mesmo discípulos de profetas colheram colossíntidas, que crescem bem ali, bem aqui, bem perto, que têm aparência de saudáveis e nutritivas, que preparam pratos tão lindos, aparentemente tão deliciosos, discípulos de profetas. Esse tempo nosso é um tempo de fome, e preocupa que muitos dos nossos, bem próximos a nós, estão achando que as colossíntidas do tempo, do nosso tempo, são tão legais, tão boas, tão comuns, tão trepadeira silvestre. Todo mundo todo mundo faz, todo mundo gosta, todo mundo se adapta. É assim, é o tempo. E só depois de algum tempo, quando consequências aparecem, alguns percebem que estão envenenados. E outros nunca percebem. Também na área espiritual, o que comemos determina o que somos. E o antídoto de Eliseu agora não era mais o sal, mas era a farinha. Salmo 81, 13 a 16. Salmo 81, 13 a 16. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, o saciaria com o mel que escorre da rocha. O trigo mais fino é o que vem da boca do Senhor. O antídoto da toxicidade do veneno das colossíntidas do nosso tempo é comermos a farinha do puro trigo da verdadeira palavra de Deus. Todos os dias somos enganados e envenenados, muitas vezes porque não estamos ligados, não conhecemos aquela planta. Tanta gente está comendo, parece que vão bem. Por que não podemos também nós, mesmo crentes, discípulos de profetas, fazer assim, agir assim, nos distrairmos assim, nos festejarmos desse jeito, termos esses mesmos hábitos, termos esse mesmo comportamento, essas mesmas prioridades? São as colossíntidas do nosso tempo, todo mundo faz. Mas nesse tempo de fome, o que tira o veneno, o que tira a morte, é voltarmos a meditarmos na palavra de Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, precisamos voltar a ser os Bíblias, como éramos chamados na antiguidade. Precisamos andar com a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia. É a farinha que quando alguém botar colossíntida diante de você, você vai perceber que aquilo é veneno. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, quando alguém preparar um prato de colossíntida, você vai cair dentro, porque todo mundo come. É a erva do nosso tempo.
O último texto, o último caminho de Eliseu foi o passeio para o Jordão. Ali, para que fosse encontrada madeira para a construção daquele novo cômodo que abrigasse os discípulos, ele foi, e um daqueles homens era tão pobre, tão necessitado, que mesmo disposto a ir cortar madeira para a sua casa, para o seu alojamento, não possuía machado e pediu emprestado, ficou com uma dívida impagável, porque se ele pudesse pagar, teria comprado um machado para ele mesmo. Então ele tinha uma dívida impagável, era alguém com profundas necessidades, e por uma desesperante razão, seu machado emprestado é o único que cai no fundo do rio. E esse homem já pobre, desesperado, necessitado, que não tinha dinheiro, agora diz: como vou resolver? Era pobreza, desgraça, perda, desespero, um enorme, intransponível problema para aquele homem. Mas aquele problema era só para aquele homem. Os demais discípulos que estavam ali à volta estavam fazendo o seu trabalho. Não estavam vivendo aquele problema. Quem é que se preocuparia com o machado que caiu no rio? Era um grande problema, mas era um grande problema pessoal, pontual, de uma pessoa. Bem diferente das águas venenosas de toda a cidade de Jericó. Bem diferente de uma panela envenenada onde discípulos e suas famílias estavam sendo envenenados. Eu, Ângelo, uma visão muito particular de Deus. Já manifestei isso aqui. Vejo que Jesus introduz no Novo Testamento um novo relacionamento com Deus. Começa a falar de Deus como Pai, num relacionamento diferente do Antigo Testamento. E mais do que agora tratar Deus como Pai, ele fala que Deus é Abba. Abba quer dizer papai. É um pai carinhoso, um pai próximo, um pai onde você se afaga no colo e diz: papai, papaizinho. Creio que a nossa relação com Deus tem que ser assim, sem perder de vista que Deus é o Deus transcendental, o Deus de Isaías capítulo 6. Vejo um alto e sublime trono, serafins à volta dele gritando glória, 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 e louvando ao Senhor, mas ao mesmo tempo, sem que eu perca essa visão da sua grandeza, soberania, glória, poder, majestade, infinito. Ele, contudo, ao mesmo tempo é meu Pai amoroso, que é capaz de vir na minha direção, se ajoelhar no meio do Jordão e me perguntar: onde caiu o teu machado? Deus é um Deus pessoal que se preocupa e se envolve com cada um de nós, quer estejamos vivendo grandes ou pequenos problemas. Onde foi que o teu machado caiu? Eu comecei a procurar esse texto nos comentários bíblicos que eu tenho em casa, não são muitos, mas são alguns. Para minha curiosidade, todos os comentaristas, quando chegavam em 2 de Reis 6, de 1 a 7, passavam batido. E alguns ainda diziam assim, um deles disse assim: há muitas controvérsias sobre o sentido desse texto, não perderemos tempo aqui. Passou adiante. Eu fiquei... Eu achei que ele ia me ajudar. Eu acho que ele deu uma de migué, que ele também não sabia, disse que há muitos, e não falou nenhum. Alguns dizem que o madeiro jogado simboliza a cruz, o madeiro do Jesus crucificado, que foi crucificado para ser o remédio de Deus para as nossas dores, desesperos, pobrezas, perdas. Mas eu, contudo, queria ter um olhar diferente nesse texto, nessa noite, já estou terminando, achando que nesse texto eu vejo que quando eu me desespero a cada dia, a cada semana, com meus problemas, minhas pobrezas, minhas perdas, minhas limitações, que para mim às vezes são enormes, intransponíveis, e quem está mesmo à minha volta não está nem sabendo. Ninguém está preocupado com o meu machado que caiu no fundo do rio. São tão pessoais e grandes porque são minhas. Não é um problema de Jericó, do general Naamã, não é um azeite multiplicado, não é um filho ressuscitado.
Mas o Deus que curou Naamã, que ressuscitou o filho da sunamita, que multiplicou o azeite da viúva, que curou a água de Jericó, que tirou o veneno da panela, quer saber onde caiu o meu machado. Eliseu nos ensina nesse texto que Deus está interessado comigo e com você, te perguntando qual é o problema. E você, meio envergonhado de ter aquele pequeno ou grande problema, diz, olha, não fique chateado comigo, mas o meu problema para mim é enorme. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho machado, e o machado que eu peguei emprestado caiu no rio, e agora? Ele diz, é esse o teu problema? Onde caiu? Ali. Joga a madeira, e o machado flutua. É o Deus de Eliseu, é o Deus meu, é o teu Deus. Onde caiu o teu machado? É como uma moeda que tem duas faces. De um lado da moeda, Deus aparece exaltado, transcendente, sobre um alto e sublime trono, morando no céu na glória, infinito em poder, em graça, em prodígios. Porém, do outro lado da moeda, é o Deus Pai amoroso, o Deus que eu chamo de Abba, papaizinho, o Deus que vem a mim e diz, o que é que está acontecendo, o que é que está te afligindo? Você perdeu o que, meu filho? Eu perdi um machado. Perdeu aonde? Deixa que eu vou fazer esse ferro flutuar. É uma moeda de duas faces. Eu nunca posso deixar de ver que Deus é grande, poderoso, sublime, exaltado, infinito, a quem, diante de quem eu tenho que me prostrar, louvar e adorar, não fazer uma coisa banal, banalizá-lo, não fazer dele um instrumento, como já foi dito aqui desse púlpito várias vezes, a meu serviço, um boy. Mas do outro lado, eu tenho que olhar um pai que me ama, a quem eu aconchego minha cabeça no seu colo e choro e digo, olha, pode parecer que o meu problema é pequeno, mas para mim ele está sendo grande. Eu estou aflito, porque eu não sei como resolver isso. Meu machado caiu no Rio Jordão, dá para me ajudar? Nessa noite, eu quero ser um homem de Deus para você e para mim. Eu quero nessa noite fazer uma caminhada aqui com você. E quero nessa noite perguntar a você, o que é que está aí te incomodando e te afligindo? O que é que está à volta de você? O que é que você tem de planos que não vingam? Projetos que não se concretizam? Sonhos que parecem que vão acontecer e sempre abortam? Nessa noite eu quero jogar o sal sobre a sua vida e dizer, Deus é um Deus de palavra, de confiança. O que Deus prometer e prometeu, Ele vai cumprir. Creia que Deus nunca decepciona. Traga para mim nessa noite, para a presença do Senhor, quais são os teus abortos, e eu quero, em nome de Jesus, lançar o sal da convicção de que Deus é um Deus de palavra. Nessa noite eu quero orar por aqueles que estão sentindo que estão envenenados, fizeram opções equivocadas, tomaram decisões desse tempo, mudaram prioridades, têm se alimentado de coisas, comido coisas, aceitado coisas, decidido por coisas que são colossíntidas, venenosas, mas nessa noite Deus diz, volta para a palavra, volta para a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai andar comigo. Nessa noite eu quero jogar a farinha da palavra de Deus que vem da boca de Deus. E nessa noite eu quero orar por aqueles que perderam machados, coisas que acham que eram pequenas aos olhos dos outros, mas que para você são grandes, problemas pessoais que parecem que não se resolvem, coisas que estão na sua vida encravadas, que você às vezes tem até vergonha de mencionar, porque são coisas tão pequenas aos olhos de outros grandes problemas, mas que para você é um machado no fundo do Jordão. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero jogar a madeira e junto com você dizer, Senhor, faz flutuar o meu machado. Eu quero orar com você, eu quero que eu e você andemos com um santo olhar estrábico, que andemos com um olho no céu e um olho na terra, vendo o espiritual, vendo o atemporal, vendo o divino e vendo Deus agindo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vamos ficar de pé e eu quero convidar aqueles que nessa noite têm sonhos e projetos abortados e abortando, aqueles que têm comido, envenenado o seu ser, sua vida com colossíntidas, e aqueles que têm machados no fundo do rio. Venham aqui na frente, eu quero orar em nome de Jesus. Como Eliseu, eu não creio no sal, não creio na farinha, não creio na madeira, eu creio no Deus
poderoso, que pode fazer o teu machado flutuar, a tua água tornar-se água fértil, e pode fazer transformar a colossíntida venenosa num alimento gostoso, nutritivo e delicioso. Venha até aqui à frente e nós vamos orar juntos.